casos de maus tratos a animais têm chamado cada vez mais a atenção da sociedade e das autoridades. Abandono, agressões, fome, privação de cuidados e violência contra animais são crimes que ainda acontecem com frequência no Brasil. Mas o que caracteriza de fato os maus tratos? A legislação brasileira é suficiente para punir esses crimes? E qual o papel da sociedade na proteção dos animais? Os maus tratos a animais e a responsabilidade da sociedade são tema do Contraplano. A discussão sobre maus tratos a animais envolve questões legais, sociais e também de saúde pública. Além dos casos de violência, o abandono e a falta de cuidados adequados também estão entre as principais formas de crueldade. E muitas organizações não governamentais e protetores independentes assumem uma responsabilidade que deveria ser compartilhada com toda a sociedade. Para discutir esse assunto, o Contraplano recebe hoje Andréia Ritt, bióloga e presidente da ONG Patas em Ação, Luiz Carlos Rego Oliveira, médico veterinário e professor, Sebastião Shoa, delegado aposentado da Polícia Civil do Maranhão, advogado e militante da causa animal. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa Contraplano de hoje, começando aqui com a Andréia. Andréia, o que chega mais comum, qual o tipo de violência mais comum que é característica na sua ONG? As agressões são os tipos de violência mais comum. E o abandono. O abandono ele pode ser um abandono nas ruas, mas ele também pode ser um abandono nos lares. Então tem muitos animais que não estão, inclusive nesse momento, sendo cuidado pelos seus tutores. Então o animal, ele, a partir do momento que entra naquele lar, que ele entra naquela família, ele precisa de uma série de cuidados que passa pela atenção, que passa pelas idas ao médico veterinário e uma série de outros requisitos para que ele tenha um bem-estar. Inclusive passeios diários. Então tem muitas pessoas que adquirem um animal, mas aquele animal fica enfadado, às vezes dentro de uma casa, dentro de um apartamento. Amarrado também, de forma inadequada. Amarrado, e não tem os passeios diários, que é necessário para que o trabalho mental dele, o cognitivo. Então, Luiz Carlos, quais sinais indicam que um animal está sofrendo maus tratos? Bom, o grande problema que eu vejo é o relacionamento do homem com as outras espécies animais, é que não existe, desde a infância, a educação para tratar esses animais como eles devem ser tratados. Tem que dar a esse animal as condições mínimas para que ele desenvolva-se quanto ser animal e o convívio dele com as demais pessoas do lar. Então, o grande problema que eu vejo, você pode criar leis quantas você quiser, mas se não educar o homem, nada disso funciona. Então, o grande problema que eu acho hoje é a questão cultural da sociedade brasileira, não é somente maranhense, em não respeitar o animal como ele deve ser respeitado. Doutor Shoa, em relação à legislação brasileira, o que considera de maus tratos? Olha, veja bem, nós temos o artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, que ele é bem, inclusive com a alteração dele, modificando o nível de penalidade, que foi uma luta nossa enquanto ativista da causa animal em todo o país, foi com o objetivo de sair daquela esfera do chamado crime de menor potencial ofensivo, para que haja uma prisão em flagrante e o delegado não poderia mais, passou a não poder mais dispor da fiança. Isso em só em juízo. Qual é a finalidade disso? Aumentar a rigidez para ver se reprime com a repressão, tenta se educar a população. Na verdade, é o uso equivocado do direito penal para educar a população. O professor Rego foi muito cirúrgico nesse aspecto, porque tudo começa pela educação de base. Se você ensina teu filho a respeitar a biodiversidade em todos os sentidos, nós vamos ter um ecossistema no porvir em equilíbrio, na base do respeito. Por exemplo, os animais não humanos, para fins de direito, desde a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, em 1978, salvo engano, inclusive, foi a edição dessa declaração, não foi no dia do meu aniversário, 12 de fevereiro, coincidentemente. Deixou bem claro, os animais são seres sencientes. E um crime contra a vida do animal é tido como um biocídio. Então, veja bem,
um crime contra o homem, contra a vida do homem, é um homicídio. Sim. Contra o biocídio, contra o animal não humano, é um biocídio. Então, a educação de base é tudo para poder a gente se libertar dessa subjugação que ainda existe dos humanos sobre os não humanos, naquilo que existe assim ainda perquira aquela ideologia de coisificação. Você vê que o Código Civil, mesmo com a alteração que houve lá atrás, agora continua ainda como semimovente, como objeto semimovente. Como coisa, né? Como coisa. Então, quando houver essa descoisificação deste ser, por excelência, em respeito à sua dignidade na biodiversidade, enquanto não houver essa mudança de arquétipo, a gente vai continuar ainda tendo esses péssimos resultados de maus tratos e violência contra os animais. Temos a legislação que modificou, sim, mas temos uma coisa muito séria, que é a falta de políticas públicas de efetividade, de se efetivar essa legislação em matéria de repressão qualificada. Veja bem o que acontece. A parte criminal é uma coisa, mas a parte da ambiental, enquanto polícia ambiental, é outra. Então, pode-se haver uma conjunção de esforços entre Estado, município e União para se criar também mecanismos de aplicação de multa ambiental como uma forma de mexer no bolso. Uma fiscalização mais rigorosa. Rigorosa. Porque isso ia trabalhar em consonância com as delegacias do meio ambiente, que hoje vivem numa cefalia muito grande por falta de efetivo. André, você tem uma ONG, né, que cuida de animais abandonados. Isso. Como é que a ONG é acionada? Quais os casos que chegam para vocês e aí, o que surpreende mais? Ou não tem mais nada que surpreende em relação a essa violência, maus tratos aos animais? Eu tenho um santuário de animais, então tem cães, gatos, cavalos e jumentos. E sim, todo tipo de maus tratos ainda surpreende. Então chega animais atropelados, animais às vezes sem partes do corpo sendo maltratados porque foi marcado pelaquele tutor, aí no caso de condutores de carroça que cortam a orelha dos jumentos, vários tipos de maus tratos em termos de casco, então aquele animal que não é cuidado, não tem uma dieta adequada, e a mutilação eu acho que é aquilo que mais choca. Doutor Luiz, tem alguma diferença entre gostar de animais e assumir a responsabilidade por eles? É um grande problema essa questão. Por quê? Porque eu gosto do meu animal, mas eu o mantenho amarrado no fundo do quintal, dou a comida dele na hora certa, a água na hora certa, tudinho, e ele fica ali 300 anos. Prisioneiro. Então isso é gostar do animal? Não é gostar. Não Não é. é gostar, não tem violência. a mínima condição. É uma violência estrutural. Eu trabalho há 47 anos como veterinário, 40 como professor e 40 anos de hospital veterinário. Todo dia uma situação... Eles aqui, eles trabalham, mas sem ser linha de frente. Sim. Quando o evento ocorre, a gente vê cada coisa. Eu tenho um arquivo onde, por exemplo, um macaco prego, Cebus apela, com uma corrente na cintura. E a senhora, com pena do animal, o levou lá na faculdade. Nós temos que quebrar essa corrente e reconstruir a pele da cintura, que estava na carne. Entendeu? Então, quando você se apossa de um animal, não se aposse por gostar e nem por amar, se aposse por respeito. Aquele ser movente é um ser ciente, sofre tanto quanto o ser humano as agruras dos maltratos, não somente físicos, mas os morais. Quando você quebra um direito do animal, você está sendo um imoral. Verdade. Então, o que ocorre hoje é que as leis bem feitas, primeiro, tem casos de pessoas que o marido agride a mulher e a mulher vai e tira a queixa. Quem é que vai tirar a queixa? Verdade, do animal. Do animal. Quem que vai fazer a queixa para aquele maltrato? Quem vai ter a coragem de enfrentar um outro ser humano por causa do animal? Então a omissão também é muito grande. E outro problema sério dos animais de rua é uma questão de saúde pública. Um jumento, um cavalo, um burro soltos na pista pode ocasionar mortes. Os cães também, eles são transmissores de diversas doenças. A mais grave delas é a raiva. Então, se esses animais soltos, eles são verdadeiros paraísos para esses vírus, para essas bactérias. E adentro, o pior não é o cão domiciliado, é o peridomiciliado.
é aquele cão que tem a casa dele, mas ele vai para a rua comer, disputar comida com os outros e volta para casa. Numa dessas voltas para casa, ele pode trazer doenças para dentro de casa. Então é uma questão muito complexa. A posse responsável do animal, Sim, né? a guarda Tudo responsável. passa por isso aí, porque essa posse responsável, ela é possível se provocar essa responsabilidade dele no aspecto civil e criminal. Tá? E administrativamente também, quando ele pode perder essa posse desse animal também. Mas a posse responsável ainda passa por aquilo que o professor Rico falou lá atrás, de uma educação de base. Porque a gente lida, por incrível que pareça, professor, as ONGs especialmente, que levam esse poder público nas costas pela ausência dessas políticas públicas, né, de orientação, de tudo mais, lida com a violência na linha de frente no dia a dia. Quando chega no hospital, já para poder fazer o remendo. Mas as dores quem sente são as ONGs na linha de ponta, porque não é fácil você lidar nesse enfrentamento da violência contra os animais, seja lá com relação a tutor irresponsável por excelência, desinformado pela falta de educação básica e até de uma ignorância de um nível assim, eu diria assim, de um rebaixamento existencial humano, saindo do campo da racionalidade para uma irracionalidade pervertida de maldade. Pegando esse gancho aí, doutor Uchoa, a gente observa, às vezes, em matérias de TV, né, em repercussão também em redes sociais, a extrema violência com animais, arrastando com moto, amarrado. Alguns animais não conseguem sobreviver. Lembrou bem. Muito banal. Tivemos o primeiro caso de prisão em flagrante, onde o infrator foi recolhido para Pedrinhas e passou aí umas 2 semanas lá, já com base na nova legislação, que foi o então ex-secretário de Segurança Pública que fez esse flagrante no plantão do Maiobão. Tá? Um colaborador de um determinado condomínio saiu arrastando esse animal com a moto. Que maldade. Terrível. Graças ao Pai Celestial e os protetores como um todo, ia passando um policial militar apaisando e viu aquilo, deu ordem de prisão, conduziu para o plantão e o delegado autuou em flagrante e recolheu-se em Pedrinhas, porque o delegado deixou de arbitrar a fiança porque perdeu essa capacidade. Sim, com a nova legislação da época. Com a nova legislação. Foi o primeiro caso na história do Maranhão. Isso, na verdade, é aquilo que eu digo, está se educando a população, se buscando educar por meio da repressão policial e com a aplicação da lei penal. O que não é interessante, a lei penal é a última rácio. Né? Numa sociedade civilizada, tem que se trabalhar com a educação primeiro e segundo de base até as últimas. Sim. Agora, o uso do instrumento de coercibilidade estatal para fazer uma educação da população deve ser a última raça dentro da civilidade que se diga Estado Democrático de Direito. Andréia, em relação à sua ONG especificamente, como é sobreviver dependendo de doações? Como é que funciona o recebimento e para cuidar desses animais? Porque é uma despesa que não é baixa, né? Sim, é um trabalho voluntário, então a gente precisa sempre de muita ajuda e os movimentos são os mais variados. São rifas, os protetores vendem alimentos e os colaboradores, fixos ou não. Porque sempre você tem que estar lembrando, porque as pessoas têm as suas vidas. E, na verdade, o olhar sempre para o animal, ele é um pouco diferenciado dos demais segmentos. Então, quando você, às vezes, vai pedir uma ajuda para uma instituição como essa, e no meu caso eu tenho essa ONG desde 2006, então eu tenho um abrigo desde 2006, as pessoas às vezes dizem, mas por que você está perdendo tempo trabalhando com animais e poderia estar trabalhando com crianças, você poderia estar trabalhando com idosos? Sempre tem um questionamento desnecessário, né? Sim, quando na verdade se você está trabalhando com os animais, você está exatamente trabalhando com saúde pública. Né? Você está trabalhando, inclusive, com saúde única. Então, você está trabalhando com animais, você está trabalhando com o meio ambiente e você está trabalhando com os seres humanos. Então, a própria sociedade, ela precisa rever esse tipo de preconceito. Chega a ser um preconceito. E as ONGs, elas têm um papel fundamental na retirada desses animais em situação de rua. Porque se não fosse nós, protetores, a situação dos animais nas ruas seria um número muito maior. Doutor Luiz Rego, esse trabalho voluntário também chega para vocês que são profissionais veterinários. Eu trabalhei muito. Dos anos para cá eu quebrei o ritmo. Por quê? Porque às vezes a gente era incompreendido pelos colegas. Vai trabalhar de graça para esse povo. Então a Amada era a ONG
que eu mais tinha aproximação. Fazíamos mutirões, junto com o trabalho da Polícia Militar, quando eles faziam lá na Vila Embratel, por exemplo, no Coradinho. Então a gente os acompanhava. E a gente fazia o atendimento nesses eventos. Mas, com o passar do tempo, eu me afastei um pouco. Agora, agora um alerta. Vocês sabem disso. Que tem pessoas que vivem de ONG. Explorando a causa animal, o senhor fala. Explorando a causa animal em benefício próprio. Essa aqui é uma das poucas pessoas que eu vi que trabalha sem visar nada a não ser o atendimento desses animais. Minimizando a vida desses animais, que já sofreram muito. Então eu me lembro que quando instalaram Centro de Controle de Zoonoses, hoje mudaram o nome, era lá no campus da UEMA. Tinha, por incrível que pareça, até uma câmara de gás para sacrificar cães e gatos. Meu Deus do céu. Com um motor, sabe de quê? De Volks. Meu Deus do céu. Está lá até hoje a estrutura, porque quem tem que desmontar é o Ministério da Saúde. Sim. Foi quem financiou. Então é esse que tem que desmontar. Então eu acompanho isso há muito tempo. Então eu sei como era o Centro de Controle de Zoonoses. Prisão de qualquer um local era muito mais suave do que como esses animais eram jogados em salas. Sim. Tá certo? Então ainda a gente precisa muito, como eu volto a falar, nossos filhos, o americano, quando o menino começa a se entender, o pai dá uma vida para ele cuidar, procurando despertar nele responsabilidade. E assim, uma quadra com 20 casas nos Estados Unidos sustenta um veterinário a um preço por ano de $120 mil. Por quê? Porque o pessoal realmente trata seus animais, não estou falando todos os Estados Unidos, Sim. mas algumas regiões são assim. Eles tratam como realmente deve ser tratado o animal. Não somente uma saúde, mas também a parte mental desses animais. Doutor Uchoa, conscientização ajuda a diminuir esses índices de violência contra animais? Olha, educação? Para tudo, né? Para tudo. O professor Rego fez duas pontuações. Uma desse período bárbaro, que o UVZ, que era o CCZ na época, né? Agora é o VZ. Tinha, o VZ tinha essa câmara de gás. Imagina a Alemanha na época De Hitler. de Hitler. Uhum, do Então, nazismo. veja bem, e isso é coisa que acabou aqui uns 20 anos atrás. Menos. 15 anos, não, acho que foi 20 anos, porque esse inquérito, eu fiz algumas oitivas desse inquérito policial que foi instaurado na época. Né? Eu vi várias gente, e fomos lá onde despejava também os corpos ali na lixeira também, teve uma fase, Sim, tudo. sim, Veja me que lembro. barbaridade. Um órgão público, tá? Inclusive, como anexo de um hospital para tratar do animal não humano, era o primeiro a dar mau exemplo desse maus trato, dessa atrocidade com um biocídio institucionalizado. Falta de consciência também dentro das universidades, nas formações acadêmicas também desses novos profissionais. E isso tudo é uma coisa real, por quê? Porque perpassa pelo nível de alienação social. Sim. Que vai nas academias aos demais ensinos. Então, falta de educação básica nessa tomada de consciência que o animal não humano é tão ser vivo que merece o mesmo respeito em pé de igualdade. Enquanto não houver essa tomada de consciência, nós continuaremos jogando gelo em razão dessa ausência dessas políticas públicas de base da educação. E a repressão, isso aí, com certeza, é um dos caminhos para poder tentar conter. A gente sabe que existe oportunista em todos os campos. Verdade. Né? Seja lá Todas as áreas. Em ONG de proteção dos animais, protetores, mas isso não é a regra. A regra, as ONGs são monstruosas de lutadores pelo resgate do direito do animal, da dignidade, fazendo às vezes do poder público. Como a Andréa Riz, nós temos o Chico do Jumento, e tem 47 jumentos ali com ele, e 30 e poucos animais. A Andréa me socorreu umas 3, 4 vezes quando eu fui delegado do meio ambiente. Sim. Né? E até depois, já como advogado militante da causa, também ativista da causa animal, o Chico também. E você vai lá, são pessoas que se matam em vida
para poder dar essa dignidade e às vezes mal interpretados são. Porque passa, isso é um acumulador, isso é um distúrbio mental. Chamado acumulador, que é a síndrome de Noé. Não é. Agora, pela cegueira da paixão, termina maltratando os animais com relação a esse confinamento, na base do acúmulo. Porque, na verdade, o que precisa é de uma política pública de acolhimento, de controle de natalidade. E vale ressaltar, a legislação do Estado do Maranhão, que foi atualizada com 11 reuniões aqui, tá? Na época do gabinete do deputado Roberto Costa, que foi o autor da lei, né? A gente atualizou e colocou toda uma política pública a ser desenhada para o Estado do Maranhão como um todo. E essa lei foi promulgada, tudo bem. Porém, o que até hoje, por incrível que pareça, desde 2015, ela não foi regulamentada por um decreto. Por quê? Essa lei precisa desse decreto. O decreto vai dizer como é que essa lei vai funcionar em matéria de políticas públicas. Seja lá casa de acolhimento, seja lá política de chipagem, de controle de natalidade, seja lá para feito de hospitais. Um exemplo bem típico, o hospital veterinário, não só do Estado como o do município hoje tem para mais de 5 mil cirurgias realizadas desde a inauguração dele. O que significa dizer isso? Já foi um resgate nós, que enquanto protetores de animais, nessa luta para a implantação desse hospital. E o segundo passo era exatamente locais de acolhimento. A Delegacia do Meio Ambiente, por exemplo, muitas vezes ela evita fazer uma intervenção porque não sabe onde vai colocar o animal. E lá não tem espaço para isso. Sim. Então, o que acontece? Uma forma bem básica de dizer assim, falta de educação isso aí, a legislação nós temos, mas temos dificuldade de se aplicar. Por quê? É o que se chama de anomia. O que é anomia no direito? O direito existe enquanto de legislação, mas ele não tem efetividade na sua aplicabilidade. Por que isso? Por causa das ausências das políticas públicas, da institucionalização para fazer funcionar a repressão qualificada e, ao mesmo tempo, a educação de base como prevenção aos crimes de maus-trato contra os animais. Então, é uma coisa muito bem costurada. A nível de Estado do Maranhão, se porventura essa lei, ou a lei estadual, for definitivamente regulamentada pelo decreto, eu acredito, e inclusive nós lutamos que na Secretaria Estadual do Meio Ambiente tivesse um departamento específico para cuidar dessa política pública estadual. Assim como também lutamos isso também no município de São Luís. Tanto é que o município de São Luís hoje está sendo um exemplo para toda a capital, inclusive recebendo animais do interior. O que, na verdade, você imagina se São Luís tivesse os municípios de Passo, Raposo e São José de Mamá fazendo a mesma política. Nós teríamos os protetores de animais hoje menos assoberbados, menos escravizados por essa paixão, que essa paixão termina destruindo a vida desses seres humanos também, porque há uma dedicação profunda e responsabilidade. E responsabilidade pela posse e responsabilidade desses animais. Porque veja bem o que acontece, não é fácil ser protetor, seja individual ou de referência em ONG, para poder segurar esse peso que não é nosso no sentido estrito. No sentido estrito é do poder público. Sim. Agora é nosso lato senso enquanto cidadão dessa polis. Certo. Inclusive, ele falou 2 pontos importantes: o controle da natalidade, né, e a questão da acumulação. Então, exatamente a falta que o Estado faz em cuidar desses animais, porque ele é o cuidador maior, faz com que, às vezes, o protetor fique numa situação de acumulação. Então, tem o transtorno de acumulação, mas tem aquele protetor que, por muitas vezes, por ter aquela empatia, ter aquele amor pelo animal e não consegue dizer não, acaba se sobrecarregando e trazendo mais animais para cuidar do que, na verdade, ele conseguiria. E aí isso demonstra uma falha bem aí do Estado e da própria sociedade. Porque cuidar dos animais é uma obrigação de todos. Amém. Fala, doutor. É o seguinte, eu tenho até medo Tá. quando o Estado se intromete. Estado que eu digo, a nível qualquer um. Sim, sim. Municipal. Isso. Todas as Eu tenho até instâncias. medo, sabe por quê? Isso. Vocês sabem onde é que eles depositam os animais apreendidos na rua? A prefeitura. Não. Visite lá, a Vila Samara, na Vila Samara. Veja as condições que esses animais são colocados. Outra coisa, o custo para as ONGs e para as pessoas em comum do custo do medicamento veterinário. Só para ter uma ideia, tem um produto, um antifúngico, Sim. que na veterinária é 170 e poucos reais uma caixa. Na farmácia humana é 50, 60 reais. Por quê?
que não existe genérico na Farmácia. medicamentos Para animais. veterinários. Então isso é o quê? É uma missão do Estado também. Então, à medida que eu tenho um animal e que eu vou comprar uma vacina por 70, 80, 90 reais, eu vou às vezes tirar de meu filho. Quando vira a ser um custo mais baixo, um custo até social. Acessível, né? Subvencionado, né? Então hoje me preocupa muito quando o Estado se interfere nessas situações. Porque, primeiro, a maior parte que trabalha do Estado não tem um devido preparo para isso. Não tem, verdade. É uma frieza, é uma postura tão assim, distante da realidade que até coisifica-se a relação. Tá? E é falta de sensibilidade. Veja bem, aquele livro lá, O Pequeno Príncipe, ele tem uma passagem que o economista só vê número. E ele só vê em número diante desse contexto, esquece que por trás do número existem políticas públicas voltadas à biodiversidade, na fauna, flora, e vai em todo um conjunto. E aí o que acontece? Eu gostaria de acrescentar, porque o conceito de Estado, né? É bom a gente se estender, deixar bem claro, quando a gente fala Estado, a gente fala Estado União, Estado mesmo e Estado município, ou seja, o ente público de direito público interno. Ou seja, todo aquele que tiver um prefeito, um governador e um presidente sejam corresponsáveis com essas políticas públicas. Né? Porque quando você bota apenas, você direciona, a população que não vai entender acha que Estados não é. São esses três entes públicos que devem ter a responsabilidade. E a André colocou bem no final dela, aquela colocação dela, a responsabilidade é de todos. Certo. A gente vai agora para um breve intervalo e os casos de maus-tratos aos animais têm ganhado mais visibilidade, mas ainda existem muitos desafios para garantir punição e prevenção. No próximo bloco, vamos entender o que diz a legislação brasileira e se as penas atuais são suficientes para combater esse tipo de crime. A gente volta já. Estamos de volta com o Contraplano. Nos últimos anos, o Brasil avançou na legislação de proteção aos animais, inclusive com aumento de penas para crimes de maus-tratos contra cães e gatos. Mas, na prática, muitos casos ainda terminam sem responsabilização efetiva. A falta de denúncias, a dificuldade de fiscalização e a superlotação das ONGs são parte desse cenário. Isso levanta uma questão importante. A lei precisa ser mais rígida, doutor Uchoa? Não, a questão não é a lei. A questão é aquilo que o professor disse aqui lá atrás. A questão da educação de base. O que deve ser rígido é a educação de base da população nessa tomada de consciência de respeito à dignidade dos animais. Começando cedo. Começando cedo. E os pais dando exemplo. Né? A André também pontuou muito bem. Existe maus-trato dentro dos lares. Né? Os visíveis e invisíveis. A legislação ela modificou e foi uma luta nossa que saiu do crime de menor potencial ofensivo. Agora, a dificuldade que se tem hoje no âmbito de sua aplicação é porque a Delegacia do Meio Ambiente ainda continua deficitária em termos de efetivo e, ao mesmo tempo, desse efetivo queria um efetivo qualificado para lidar com a causa. Nós colocamos na legislação estadual como proposta, mas foi vetado pelo então governo lá atrás, a criação de uma DEPAN, Delegacia de Proteção dos Animais, porque ia ter um foco só para a causa animal. Por que isso? Uma especializada, né? Uma especializada, porque tem demanda para isso. E aí eles, não, isso não é prioridade. E aí vetaram esse dispositivo. Porque a Delegacia do Meio Ambiente teria condições de abarcar. Não tem, porque o meio ambiente corresponde à defesa do patrimônio público, da fauna, da flora. É bem extensa a responsabilidade. Extensa. E é uma delegacia que, em razão dessa especialidade dela, ela requer muita uma transversalidade na perquisição da autoria desses crimes em termos de busca de outras ciências, em matéria de perícia. Então, o que acontece? Já na parte animal, que é específica, ela daria sim para fazer uma delegacia própria. Primeiro, porque tem demanda. Segundo, tem a violência efetiva contra a fauna, isso é fato. Ninguém pode colocar debaixo do pano. Sim. E, ora, se tem essa violência, tem a demanda, então tem que ter alguém treinado, capacitado para fazer essa repressão, chamada repressão qualificada. Porque a legislação já preexiste. Por que preexiste? Porque houve essa alteração fantástica que já deu uma grande ferramenta. Se você for procurar no unidade especial criminal, tem vários TCO lavrado, não é mais nem TCO, inquérito policial lavrado. Agora, a efetividade disso aí lá na frente ainda é diminuta.
porque, infelizmente, a coisificação desses semimoventes, que são os animais, na concepção de um todo, ainda é muito presente. E aí eu volto para aquilo chamado de anomia de Durkheim, né? Porque a legislação existe, mas a efetividade dela deixa de existir. Aí dá uma ideia de impunidade. Então, o que acontece? A legislação está boa, sim, está boa demais. Falta os municípios também criar seus órgãos de fiscalização para se aplicar multa ambiental, por que não? Como polícia ambiental, como polícia que fala polícia administrativa, né? Polícia preventiva de polícia militar, nem polícia repressiva de polícia judiciária, mas polícia ambiental com aplicação de multa. Tem capitais que já funciona, que é uma beleza. Você sabe muito bem que mexeu no bolso do cidadão, mexe mais do que a prisão dele, propriamente dito. Verdade. Né? Então, uma forma educativa que você não segrega, que a última raça deve ser o direito penal incriminador, mas você o faz tomar consciência mexendo no bolso. E ninguém quer perder dinheiro numa sociedade materialista como a nossa. Então, dentro desse contexto, a legislação é muito boa, sim. Agora falta a sua aplicabilidade no aspecto criminal e no aspecto preventivo, muita educação de base e até mesmo implantação nos municípios de órgãos específicos de fiscalização por meio do exercício do poder de polícia ambiental municipal. Doutor Shoa, o senhor foi delegado por mais de 30 anos aqui no Maranhão. Que tipo de elementos probatórios podem ser utilizados por pessoas que testemunham algum tipo de agressão contra o animal para que a punição seja realmente feita? Belíssima pergunta, professor, e oportuna demais até. Hoje, com o aparelho celular, todo mundo tem como captar essa prova. Né? Maravilha, não tem nem que se... E tem mais, existe uma situação que as pessoas têm que entender que a responsabilidade com a causa animal é tão de todos, em aspecto de repressão e prevenção à criminalidade, que qualquer do povo pode intervir num caso de flagrante delito contra um animal. Então, o que significa dizer? Você tem um celular hoje, é o suficiente, você filma, fotografa, etc. Se puder fazer a intervenção para fazer aquela contenção daquela violência, faça e ligue imediatamente para o poder público, para o 190, para poder que eles mandem uma viatura para lá, a fim de justificar tecnicamente a sua intervenção necessária como cidadão, porque a lei diz lá, a qualquer do povo pode, as autoridades, seus agentes devem. Portanto, nós temos o poder dever, como bem colocou a nossa querida Andréa, de que, como fazemos parte de uma polis, na qualidade de cidadãos, temos a responsabilidade solidária de fazer essa coibição, essa intervenção. Então, dentro desse contexto, o que acontece? A gente fazendo uma análise bem macro, a gente sabe que se a gente emendar um pedacinho de tudo em um todo, a gente constrói o todo em matéria de eliminarmos médio e longo prazo esse estado ainda de periclitante da violência contra os animais como um todo na história da humanidade. No Brasil, no Maranhão não é diferente e na capital também não é diferente. Agora, sem essas políticas públicas, é enxugar gelo e colocar sobre a responsabilidade nas ONGs, que é um absurdo, que é uma violência muito grande. Nas ONGs e nos protetores independentes, que tem vários. Tem muitos que vivem no silêncio, vivem na invisibilidade, porque não quer se expor. E a população, às vezes, de maneira bem assim, eu diria assim, por alienação social, transfere, que é muito fácil. Assim, ó, tem um animal aqui em estado de vulnerabilidade, você pode recolher. Ele poderia fazer isso, mas Sim. Ele não faz, ele transfere. Para aquele que tem a compaixão e tem amor à causa, termina levando o peso da coletividade sobre si. Andréa, as redes sociais, elas ajudam o trabalho de vocês, na ONG de vocês? Como é que é? Sim. As redes sociais, elas são extremamente importantes, inclusive nos casos de violência. Nós tivemos recentemente o Cão Orelha, em Santa Catarina, Sim. que teve uma repercussão nacional a nível de marchas, inclusive. Então, manifestações de Muito rua boa, por sinal. Foram feitas em todo o Brasil. Isso. E isso teve, inclusive, um encaminhamento a partir desse movimento, que foram as multas que elas aumentaram da qualificadora, que está dentro da Lei de Crimes Ambientais, e que antes eram menores e agora podem chegar até a 1 milhão, dependendo da situação, caso haja morte do animal. Então, isso, de uma certa forma, é um progresso, como o doutor Uchoa falou, uma vez que mexe no bolso do cidadão, daquele criminoso, já tem uma preocupação maior. Doutor Luiz Carlos, o que significa educar a criança para cuidar bem dos animais? O senhor que já tem uma experiência de mais de 40 anos. Eu falei a princípio, é que quando você
dá uma boneca para uma criança, uma bola para o menino, você está atendendo o quê? Uma parte recreativa dela. Quando você dá uma vida para ela, cuidar daquela vida, você está despertando nela aquele sentimento que você tem que ter quanto ao aquele ser ciente. Isso. Tá certo? Então, a partir daí, você começa. E outra coisa, as escolas são importantíssimas para dentro delas serem criadas algumas disciplinas Ciência. com um conteúdo adequado para despertar essa responsabilidade. Agora, falando de lei, o doutor Sebastião Uchoa falou muito bem, as leis, elas não são móveis, elas não são atuantes. Se não houver demanda, a lei jamais vai ser aplicada. Então também a educação passa por isso, um conhecimento da população médio, Isso. conhecimento médio, do que é crime. Quais são as leis que gerem esse tipo de relacionamento entre o humano e o ser movente, que ainda, infelizmente, ainda é o termo. Agora, me perguntaram uma vez se eu gostaria de ser secretário de uma secretaria de município. Eu disse que não. Por quê? Porque estavam atrás de um nome, não estavam atrás de um trabalho. Quer ver uma coisa? Todo bairro quase tem uma unidade básica de saúde, não tem? Sim. Construir uma salinha ali para botar um veterinário e um ajudante. Então, as doenças passíveis de ser curadas a nível ambulatorial seriam curadas. De maior complexidade, aí sim, iria para o hospital veterinário. Sim, faria Porque a demanda, triagem, né? a demanda nesse hospital veterinário é impossível ser atendida. Só o pessoal onde ele é instalado, que chama-se região do Bacanga, já exaure toda e qualquer possibilidade. Pode fazer até 10 mil cirurgias por mês. Não resolve. Por quê? Porque ao invés de estar trabalhando uma causa num setor, num determinado setor, não. Vai para constar de uma verminose, constar de uma diarreia, ao invés de ser encaminhado já com a indicação do procedimento cirúrgico a ser feito naquele animal. Uma demanda muito grande seria atendida e uma economia muito maior, porque não se gastaria dinheiro em outras coisas que lá atrás poderia ser sanado. A gente vai para um intervalo, mais um. A violência contra animais também reflete questões culturais e sociais. Muitos especialistas alertam que quem maltrata animais também pode apresentar comportamentos violentos em outros ambientes. No próximo bloco, vamos falar sobre conscientização, educação e o papel da sociedade na defesa dos animais. Estamos de volta com o Contraplano. Combater os maus tratos aos animais não depende apenas de leis mais duras. É preciso investir em educação, conscientização e responsabilidade social. A denúncia, o cuidado responsável e o apoio às instituições de proteção animal são fundamentais para reduzir esse tipo de violência. E nesse último bloco, a gente começa com o Dr. Luiz Carlos Rego. O respeito aos animais está ligado também à saúde pública, não é, doutor? É a questão que eu falei, esses animais soltos nas ruas, eles ensejam uma série de acidentes que os maltrata e pode até causar a morte no ser humano, pro ser humano. Eu me lembro muito bem de um amigo meu que ele, quando viu um cavalo atravessar a pista, ele tentou desviar. Resultado, ele saiu da pista, o carro bateu, ele sacou do carro e morreu empalado numa cerca. Sim. Por quê? A formação dele jamais Permitiria que ele atropelasse o animal e perdeu a própria vida. Quando você se apossa de uma educação apropriada e que a lei, quando ela é chamada para corrigir as pessoas que não têm essa conscientização que o ser humano não é nada mais, nada menos do que um animal. E que os direitos de cada um têm que ser respeitados. Então, no momento em que você adquire um animal, por exemplo, eu tenho 5 cães. Todos usam coleira, todos. Mas eu só prendo um deles, que ele é perverso.
Morde mesmo. Chega uma pessoa estranha, vamos Prende. aqui, Lost, o nome dele, que eu encontrei na Praça do Desaparecido. Pescador, desse tamanhozinho. Hoje é um cachorrão monstro, Sim. entendeu? Então, você tem que tratar o animal, aí vem aquela história meio tacanha que eu acho, conforme você gostaria de ser tratado. Então é isso aqui, mais uma vez, reforçando, as leis são importantes, o homem é importante, mas se não houver um consenso dentro de uma sociedade que certos comportamentos já foram adequados quando não se tinha consciência que se tem hoje, que o animal sofre. Estava o rapaz que é maquiador, Sim. uma gatinha dele Kleber. morreu de depressão. Doutor Rego, mas tem depressão? Tem. Tem mesmo O animal ser humano. sente a falta de alguém. Sim. E ele vai se anulando, até morrer de fome às vezes. Sim. E Doutor, só um momentinho, André. Essa questão da adoção, as pessoas ultimamente preferem comprar um animal e tem muitas opções de doação e não é uma cultura, não é muito popular isso, né? Não, é assim, quando a pessoa quer um animal de raça, com pedigree, caro. Sim. Por exemplo, eu tenho um pastor belga de Malinois. Se eu for vender meus animais, eu não vou conseguir o preço de 3 a 5 mil reais. Por quê? Porque eles não têm pedigree. Quando a pessoa pega um animal com pedigree, é porque realmente ele gosta daquele animal, porque ele comprou por aquele preço alto? Não. É como status, ele exibe como um troféu. Sim. É diferente da pessoa que, não, eu quero um animal para que eu trate dele e cuide dele. É diferente. Então eu creio mais nas pessoas que adotam do que daquelas pessoas que compram o animal. De preferência os caramelos. Sim. Andréia. Não, ele lembrou uma coisa importante sobre humanizar os animais. Humanizar o animal é também é maus tratos. É maus tratos. Porque o animal ele tem o seu comportamento natural, né? ser Do cão, respeitado. do gato, isso precisa ser respeitado. Então aquela pessoa que muitas vezes passeia com o animal num carrinho de bebê, achando, é meu bebezinho, aquilo ali é nocivo para o animal. Então isso precisa ser repensado. Andréia, o que mais emociona nesse trabalho seu como cuidadora de animais, como protetora, como presidente de ONG? Tudo, né? Porque estar com os animais é um aprendizado, né? Então, o animal, ele te ensina o que é fidelidade, ele te ensina o amor verdade, incondicional e você vai ficando mais empático, não somente com eles próprios, mas com a sua própria espécie, né? Então, quando você adota um animal, você está trazendo para sua casa não só o animal peludinho, o filhotinho, o animal de grande porte, se você gostar desse tipo de animal, mas alguém com personalidade, né? Esse ser senciente, esse ser consciente, que faz parte da sua família e que vai te ensinar muitas coisas. Então, muitas vezes, você pensa que você está resgatando um animal, mas pode ser que ele esteja ali resgatando. Perfeito. Doutor Uchoa, o respeito aos animais, ele reflete também o nível de civilidade de uma sociedade, não é Você isso? colocou uma coisa muito boa aqui na vinheta, que eu percebi, que quando o animal humano, ele sente prazer de maltratar um animal não humano, é um sintoma, tá? Já um indicativo de um desvio de personalidade, de algum distúrbio. E na psicopatologia você encontra psicopatas com essas características que demonstram insensibilidade. Então essa crueldade contra o animal é uma perversão criminológica, que facilmente identificado dentro de casa já encaminha esse teu filho ou teu esposo, com quem quer que seja, para dar tratamento, porque já sabe que se faz isso com um animal não humano, imagina que quando ele com um animal humano. Ele pode fazer muito pior, porque ele não tem o freio moral existencial de conter essa conduta de perversão. Porque isso é o que chama em criminologia de elementos endógenos.
endógeno. E é fácil de se identificar. Por esta razão que na vinheta foi muito perfeita, que como é que você consegue atribuir ao ser humano, tá, ser humano, o que explica ele a praticar essa maldade contra o animal e encontrar prazer nisso? Olha, você encontrar prazer numa perversão, já está claro que você tem alguma necessidade de algum tratamento, seja psicológico ou psiquiátrico. E o mais grave de tudo, a insensibilidade dele pode reverter para cima de você na sua relação interpessoal. Seja lá como esposo, como filho, como mãe, como vizinho, quem quer que seja. Então é fundamental essa identificação lá dentro dessas relações interpessoais. E com o animal, percebendo isso, já faz um encaminhamento, porque sabe que não só o animal não humano dentro da casa vai sofrer, como também possivelmente poderá ser vítima desse animal humano no extrapolamento, a agressividade. Então, essa vinheta foi fantástica, porque isso reflete no social também e na própria criminologia. Porque na criminologia você estuda o que os perfis criminosos. Tem os psicopatas, tem os esquizofrênicos, tem uma série deles. Quando você identifica esses perfis... A gente observou recentemente, lá no sudeste do país, aquelas crianças que fizeram esses absurdos. Com indicativo de uma perversão, né? E quando você faz uma análise dos psicopatas, à luz da psicologia forense ou da psiquiatria forense, você encontra perversões na infância contra os animais não humanos. De secar lagartixa. Secar lagartixa, fazer experiências. O que é isso? Com sapo também, né? Muito muitos comum, animais. Muito comum. Quando você... Aí eu entro naquilo que eu queria pontuar apenas de maneira assim, bem sutil na colocação do professor Rego, é que sim, Dalai Lama, no livro chamado A Ética Universal, ela fala o seguinte, ele tem uma passagem linda, que ele diz assim, quando você for externar alguma conduta, se coloca no lugar daquele que vai receber a tua conduta. Se você sentir dor, evite essa conduta, porque você evitando, você está praticando a ética universal. Então, se você sentir no outro, que pode ser humano ou não humano, a dor, evite. Porque é um parâmetro de você se comportar e se realinhar. Quem não se realinha é porque é insensível, porque tem uma patologia endógena. E aí orar e vigiar. Doutor Rego. A gente não consegui ouvir aqui a questão das espécies. Nós somos espécies mistas. Quer ver? Uma loja lá no Vinhais tinha dentro de uma gaiola de 1 metro quadrado um filhote de bulldog. E ao lado tinha uma outra gaiola com 100 codornas. Meu Deus. Então o sol estava batendo naquele cão e naquelas 100 codornas. Houve uma denúncia somente do cão. Do cão, outros animais não. E eu fui depor, porque o cara me pediu, esse dono dessa loja me pediu para ser o responsável técnico, que eu não aceitei. Mas lá, quando ele foi responder, ele disse que eu que era o responsável técnico. Eu não me lembro bem, era Bordalo, se não me engano. Mauro Bordalo. Aí eu fui para lá, né? Delegado do Meio Ambiente. Então, delegado do Meio Ambiente. Seu Luiz Carlos, o senhor é responsável técnico? Não, tá. Eu fui lá no conselho, tirei a declaração que eu não era. Mas qual o problema? Disse, não, esse cão sendo maltratado. O senhor tem a fotografia? Tenho, que ele mostrou, está lá. As 100 codornas quer dizer, as 100 codornas poderiam suportar o calor do sol, menos o cachorro. Então isso é especimismo. Então, bonito. Você tem que ser para todos os animais. É uma seletividade. Aí, por exemplo, eu protejo o cachorro, protejo o gato, o hamster, tudo, mas a galinha estava tão gostosa. Verdade. É porque a gente ainda tem essa cultura, infelizmente, ainda, né? Infelizmente é uma coisa muito lenta para você se tornar vegetariano ou vegano. Tentei, viu? Tentei, mas não consegui. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui nessa discussão de hoje. A gente vai para as considerações finais agora. Andréa Ritt. Então, é importante sempre lembrar que hoje no estado do Maranhão nós não temos um censo para que a gente precise entender que as políticas públicas elas precisam ser efetivadas no nosso estado, a gente precisa desse censo.
Então, a quantidade de animais que tem no estado hoje, a gente não conhece. Um outro ponto importante é a educação animalista. Então, quando a gente fala de educação animalista, a gente está falando dos direitos dos animais e a guarda responsável de animais. Isso precisa ser colocado, inserido dentro das escolas. Isso precisa ser veiculado nas emissoras de TV, nas redes sociais, em todas as formas em que a gente possa alcançar as pessoas. As pessoas, de uma vez por todas, precisam entender o que é ciência animal, o que é consciência animal, a importância da castração para os animais e dos cuidados em geral. Doutor Rego. A mensagem que fica é que nós somos responsáveis, quanto população, quanto poder público, pela causa animal. Se você é educado para respeitar o próximo, isso tem que ser extrapolado para as espécies animais. São ser cientes, não são coisas e nem objetos. Foi isso. Doutor Shoa. Bom, a princípio, parabenizar a TV Assembleia por mais essa iniciativa, porque isso também ajuda a educar a população, ajuda também a conscientizar nossos parlamentares e que isso se multiplique para poder reverter em proposições legislativas de políticas públicas que a gente precisa, no aspecto de fazer com que a lei de proteção dos animais do Estado do Maranhão saia do papel em matéria de um decreto legislativo para indicar quem vai fazer o que em termos de políticas públicas e ao mesmo tempo, nesse registro, já bem claro que a legislação enquanto aplicação de penalidade já existe. O que falta é essa efetividade por falta de estrutura, tanto da Delegacia do Meio Ambiente e de uma visão de irmandade dos poderes públicos, Estado, município, União, para o enfrentamento a esse problema muito sério, que é um problema socioambiental, que tem como escopo hoje, nesse programa de divulgação aqui, bem oportuno, a questão do animal na condição de vítima de crimes, e vítima de maus tratos, e vítima de insensibilidade dos animais humanos. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Os maus tratos animais são um problema que envolve lei, educação e responsabilidade coletiva. Isso. Proteger os animais é também defender valores como empatia, respeito e civilidade. A conscientização e a denúncia ainda são as principais armas contra a violência. Eu sou Ismael Gama e este foi o Contraplano de hoje. Até o próximo programa.